Fala pessoal, João Daronco aqui, analista da Suno Research, e o Bradescão tá caindo 15% hoje. Vemos aqui eu e o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno. Fala Gustavo, tudo bem? Fala João, beleza? Fala pessoal. Viemos comentar um pouquinho sobre os resultados do banco, né, que decepcionaram muito o mercado, foi muito abaixo das estimativas e consenso e sem muita perspectiva de solução no curto prazo. A gente vai trazer para vocês todos os dados, a nossa visão crítica sobre o resultado do banco, por que está caindo 15%, se faz sentido ou não. O banco tem tomado mais calote do que gostaria. A gente vai comentar sobre tudo isso aqui ao longo do vídeo, né? Para começar, por que o banco está caindo 15%? Né? Que todo mundo quer saber. Aqui é direto e reto, sem enrolação. O resultado ele veio muito pior do que se projetava, tá? E aí, só para ter uma ideia, a gente teve um lucro recorrente de 5,2 bilhões, né? E a estimativa estava próximo de 6,7. Então, 1,5 bi abaixo do que estava estimado. Quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, é uma queda de 20%. Então, bem preocupante. Com isso, o banco teve um ROI no trimestre de 13%, um retorno sobre capital de 13%, muito próximo da taxa Selic, que é um bom método de comparação. Até a inflação tivemos uma deflação, aumentou um pouco o spread do ROI em relação à inflação, mas a gente tem um ROI muito deteriorado. Quando a gente pega o Banco do Brasil, assim, para vocês terem uma ideia, pessoal, de quão ruim é esse ROI, tá? Quando a gente pega o Banco do Brasil, na crise, em média, ele teve um ROI entre 10% a 12%. O Bradesco está dando um ROI de 13% nesse trimestre, sem crise política relevante no Brasil. E muito por conta disso, porque a questão do crédito piorou muito. Então a gente teve mais inadimplência, por ter mais inadimplentes, acaba que ele tem que provisionar mais, isso machuca o lucro, isso machuca a rentabilidade, e o mercado não gostou. E realmente o resultado foi bem decepcionante. Por que isso aconteceu, Sung? Quer dar um panorama geral sobre o mercado de crédito? Basicamente, pessoal, a gente tem um movimento aí de alta dos juros e inflação, certo? Então, por que esses dois pontos são importantes? Inflação, porque as pessoas sofrem para consumir a mesma coisa, a mesma cesta lá do supermercado que o mês passado. Ou seja, ela vai precisar, o salário dela é 100, antes ela comprava, sei lá, uma cesta grande de bens, arroz, feijão, só que os preços aumentaram e o salário dela não. Ou seja, ela vai precisar tomar crédito, muitas vezes tomar, se endividar, ou até usar muitas vezes o cartão de crédito para poder consumir. Só que o problema é que tem um descasamento, certo? Preços que estão subindo no supermercado com o seu salário. E aí a dívida vai crescendo e aí às vezes as pessoas não conseguem o quê? Pagar. E tem um outro fator importante. Quando você pega crédito na pandemia com 2% é uma coisa. Quando você pega crédito com a Selic a 13%, é claro que o seu crédito não é 13%, né? Tem variações aí no mercado. Mas como a gente usa a Selic como uma taxa referencial, apenas aí só que você estivesse tomando um crédito a 13% é muito mais caro. E aí fica mais difícil para as pessoas pagarem sua dívida. Até tem dados que eu estava olhando agora há pouco, 2 dias atrás, de uma pesquisa. Quase 30% das famílias aí estão inadimplentes, numa pesquisa aí que eles fazem sobre a população brasileira. 70% aí estão realmente, e 70% aí estão com alguma dívida, estão com dívidas em suas casas, né? 30% aí estão com umas dívidas atrasadas, ou seja, acima de 90%, então, ou seja, chamados inadimplentes, mas 70% aí dentro da pesquisa tem algum tipo de dívida, e principalmente dado o cartão de crédito, que no curtíssimo prazo as pessoas aí utilizam, né? É muito mais fácil do que você bater na porta do banco e pedir algum tipo de crédito. Exato, e até interessante, queria trazer um dado para vocês, que o Bradesco ele se prejudica muito disso, né? Porque grande parte da carteira de crédito dele está em pessoa física, com baixa renda, que é o que mais sofre com a inflação no final do dia, e com pequenas empresas que também sofrem muito com esse aumento da taxa de juros. Isso bateu assim no estômago do banco, não à toa que a gente teve o aumento do guidance. E isso é muito relevante, pessoal. Eu vejo poucas pessoas falando, mas isso é muito relevante. Eles tinham guidance de provisões para esse ano, tá? O guidance inicial era de 17 bi a 21 bi. Em 9 meses do ano, está em 17,1 bi. Então já passou o piso do guidance e eles tiveram que revisar esse guidance para cima, num intervalo de 25,5 até 27,5.
né? 40% de aumento no ponto médio. A gente tem um índice de atrasos, inadimplência, o maior nos últimos 4 anos. Então, é preocupante, tá? Principalmente dada a carteira de crédito do banco. Acho que o Bradesco é um banco bastante sensível a esse tipo de mudança por conta da exposição à pessoa física de baixa renda. Se a gente pega Banco do Brasil, por exemplo, a gente tem uma robusta carteira de crédito agro. O agro vai bem, né? Itaú, a gente tem grandes empresas, um pouco mais resilientes. Também estão indo bem nesse cenário. Bradesco sofre bastante. Até foi comentado pelo diretor da companhia que eles não veem uma solução muito fácil num curto prazo. Então isso deve se estender pelo menos até final do ano, 2023 ainda é incerto. A gente vai falar um pouquinho sobre yield, o que eu estou esperando, quais são as minhas estimativas de lucro, yield, mas antes eu queria perguntar para o Sung sobre qual que é o cenário de 2023, como é que você vê essa questão de crédito? Acho que tem um ponto interessante, é que se a gente olhar na pandemia, a gente teve taxa de juros caindo, um monte de benefícios, as pessoas tinham até renegociação de dívidas e a gente teve um sistema até que relativamente estável ali na época. Passada a pandemia, subida os juros, era esperado que a inadimplência subisse, como a gente está vendo, e isso pudesse afetar o sistema financeiro como um todo. E não é o que a gente está vendo, tá? Se a gente pegar os dados de hoje do sistema financeiro brasileiro como um todo, então entre a pessoa física, grandes, médias, empresas, e ver a inadimplência, ela está muito parecida com os níveis pré-pandemia. Então, o sistema financeiro brasileiro está, pelos dados de hoje, até que relativamente seguro e estável. Tá? Então, acho que não é de grande preocupação hoje em relação à inadimplência do Brasil. É claro, cada banco tem esse tipo de carteira, até que a gente está vendo do Bradesco, pessoas jurídicas, micro e médias empresas. Eu acho que cada banco tem sua carteira aí que é mais ou menos atingida, mas o sistema como um todo está realmente estável. E os juros, só para terminar, a gente acredita que já chegou no ciclo final, ou seja, a princípio esse é o patamar de 13,35 e possíveis cortes na taxa de juros lá para o fim do primeiro semestre, lá no segundo tri, junho e maio, a depender de como tiver o cenário. Mas, de novo, os juros estão em patamares elevados, a inflação está de certa forma mais controlada. A gente vê uma perspectiva aí de terminar entre 5, a média de inflação ano que vem, e Selic a 11,25. O cenário é melhor do que agora, juros um pouquinho mais baixos, mas continua elevado. Mas eu vejo aí com a atividade um pouquinho crescendo melhor, o mercado de trabalho também vindo melhor, é possível aí que a gente tenha um mercado de crédito ainda robusto e relativamente estável. Ótimo, até essa era a mensagem que eu queria passar no final. A gente tem, os resultados realmente foram decepcionantes, tá? Não vou me isentar disso, acaba que um ROI de 13% é muito baixo. Se você for acionista do Bradesco, até quero saber a sua opinião, coloque aí nos comentários o que você achou do resultado, mas ao meu ver, tem que se monitorar, né? Uma rentabilidade disso não é saudável, eu acho que não é uma rentabilidade deles de longo prazo, mas não é saudável, mas o contraponto o banco está com o índice da Basileia bastante ok, então isso traz uma solidez financeira para o banco. Quando a gente pega o índice da Basileia total 15,8 e de ranking A, né, grau A, grau 1, a gente tem 13,6, então é bastante saudável, bem em linha com os outros bancos. E quando a gente pega as estimativas, trouxe até algumas estimativas, a gente deve ter uns 24 bi de reais para esse ano e 26 para ano que vem. Essas são as minhas estimativas iniciais, tá? O que isso significa? O banco está 7 vezes lucro para esse ano, 6 vezes lucro para ano que vem. Não me parece tão caro, né? O yield aí variando entre 6 com 6,3 para esse ano que vem, dividend yield. Então, se você for acionista, eu estimo que você deva receber mais ou menos essa distribuição, dado esses lucros com payout histórico de 40%. Cabe a você entender se esse é um yield interessante para você ou não, tá? Aqui na Suno não é nosso top pick, a gente tem outras preferências, mas eu acho que é importante a gente sempre trazer a informação, deixar os investidores principalmente bem informados, né? Porque o banco cai 15%, não significa necessariamente que a empresa perdeu 15% do seu valor. Em geral, o mercado acaba por pressionar tanto para cima quanto para baixo exacerbadamente uma ação. Eu acho que assim, talvez a queda tenha sido até desproporcional ao resultado. Eu acho que o resultado decepcionou sim, mas não era para tanto. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui no final. Se você não é inscrito, se inscreve. Quero saber se você está gostando desse tipo de vídeo. Também agradecer ao Sung pela participação.
Abraço, pessoal. Obrigado. Até o próximo.